Oi, pessoal. Câmara Aberta de hoje é uma verdadeira aula de história e literatura. A gente vai conhecer um pouco mais da vida e trajetória do paraibano Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, o nosso Augusto dos Anjos. No mês de novembro, completa 100 anos da morte do poeta, mas a obra dele continua admirada e explorada desde o mais leigo leitor até os grandes críticos literários. Quem nos conta essa história é o professor Chico Viana. Eu convido você também para essa conversa. Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Professor Chico também, muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui hoje. Nada, o prazer é meu. Professor, como eu falei nessa abertura, Augusto dos Anjos tem uma característica de ser admirado desde o mais leigo, que nunca teve contato e pegou ali pela primeira vez algum material dele, até os grandes críticos. O que é que caracteriza ele de ser tão admirado assim? Olha, é uma obra que alia erudição, conhecimento, a uma grande habilidade poética. Augusto tem muita sensibilidade e tem um certo grau de estranheza em suas poesias, em função de um vocabulário que associa ciência, alguma coisa prosaica, cotidiana, e ele consegue trabalhar isso muito bem, além, evidentemente, da intensidade das imagens, que são sempre, de certo modo, estranhas, e isso provoca um fascínio das pessoas. Até mesmo em quem não entende bem, né? Muitas vezes você se depara com alguém citando, recitando Augusto, e você percebe que é muito mais a magia das palavras que influencia isso do que propriamente o sentido, o conteúdo. É realmente um poeta nesse ponto fascinante, porque consegue, como você acabou de dizer, atingir, por conta disso, vários níveis de público. Ele tem um pessimismo, talvez, uma solidão em alguns momentos dessa obra dele. O que é que levou ele a escrever dessa maneira? Olha, eu acho que é uma associação aí, tanto de um lado pessoal, né, temperamental, um recorte psicológico, com o próprio momento histórico. A situação, por exemplo, ele viveu um momento de crise, né, crise financeira, os engenhos em decadência, e isso aliado a certas leituras também, como Schopenhauer, influiu muito para uma visão negativa da vida e um certo ceticismo em relação ao ser humano. Então, isso é muito presente na obra dele. Um certo desencanto, por exemplo, uma descrença no amor, né? Conforme muitos sonetos e poemas mostram. E o que o levou basicamente a isso, eu acho que é a associação dessas duas coisas. Né? E, ao mesmo tempo, existe um outro lado, que é o lado que resgata tudo isso, que é o lado da própria poesia, da própria beleza poética, né? Que permite que ele consiga transcender essas marcas, né? Pela beleza. O senhor fala aí de uma decadência econômica que vivia o país, né, para os senhores de engenho. Ele era filho de senhor de engenho. Justo. E o engenho tinha débito, né? A situação era crítica, inclusive, ia se perder o engenho. Você imagina então o que isso não representou para a sensibilidade do poeta, né? Que sofreu com a perspectiva de perder tudo. E, enfim, a partir daí ele vem para João Pessoa, estuda, mas a marca está lá, né? Aquilo fica. E se reflete nessa visão negativa da vida. É um dado, né? Porque também existem outros. Por exemplo, a questão mesmo cristã, né? Na minha tese, o Evangelho da Podridão, eu estudo Augusto dos Anjos sob a perspectiva, utilizando um pouco a psicanálise, perspectiva justamente da culpa e da melancolia. Existe uma angústia muito grande dele em relação ao próprio ser humano, né? Que o pecado original, aquela transgressão primeira do ser humano, ele tematiza muito isso na obra. Ele passava uma impressão de que era desacreditado na humanidade, no ser humano, nas relações humanas daquela época? Sim, porque é preciso não confundir homem com obra. Embora, claro, o homem se reflita na obra. Mas, pelo menos quando a gente percebe os poemas, né, dizem os que o conheceram,
que, em termos pessoais, era uma pessoa muito afável, que inclusive parecia nem sugerir todo aquele negativismo e pessimismo que aparece na obra. Entende? O meu trabalho focou basicamente as imagens, né? As imagens poéticas. E é uma visão realmente pessimista, né? Negativa, né? Até mesmo porque ele viveu uma fase de mudanças, inclusive e também intelectuais, né? Quer dizer, o positivismo, a ciência, tudo, e aquilo, a sensibilidade dele chocava muito, né? Ele que teve aquela formação religiosa, cristã, esse choque também determinou toda essa perplexidade que terminou redundando em imagens negativas a propósito do ser humano. A gente falou em engenho, historicamente registra-se o nascimento dele no Engenho Pau d'Arco, aí registros de que é em Cruz do Espírito Santo e na cidade de Sapé. Às vezes a gente buscando, a gente vê esses três nomes e às vezes há uma confusão em que lugar ele teria nascido. Na verdade, esses três lugares são a mesma região. Cruz do Espírito Santo, né? O município de Sapé se confunde. Ele nasceu no Engenho, nasceu em Engenho, né? Certo? E realmente ele teve o trânsito, né? Sempre para essa. O Cruz do Espírito Santo, que me parece, tornou-se o município dele posteriormente, né? Vinculado ao município de Sapé. E ele teve essa infância no interior, antes de vir para a capital? Sim. Ele compôs, inclusive, grandes obras no próprio, poemas como Tristeza do Quarto Minguante, que reflete diretamente a vivência do engenho. Ele compôs muita coisa no engenho. Muita coisa. Depois, em que momento que ele vem para a capital? Ele vem estudar, ele vem trabalhar? A partir justamente do ginásio, né? Porque o primário ele faz com o próprio pai, né? O pai dele é que é o professor das primeiras letras. Depois ele vem estudar, posteriormente ensinar. Ele foi professor do Liceu, inclusive. Foi Né? do Liceu, Tem essa história no Liceu Paraibano. Foi do Liceu Paraibano. E depois que se torna professor, é que ele tenta, né, a licença. Inclusive, houve aquele episódio com o governador João Machado, porque ele queria ir ganhando, né? E o governador, então, não permitiu isso, mas ele foi de qualquer jeito para o Rio, para tentar, que ele tinha consciência da obra que tinha feito e queria lançá-la no Rio de Janeiro. O intuito era esse mesmo, dessa viagem? Ele queria projetar a Sem obra dúvida, dele? eu acho que sim, basicamente isso. Porque ele sentia que era maior do que a província, né? Ele sentia que a obra dele estava muito além dos limites provincianos, tinha consciência disso. E daí o maior empenho dele em lançar o Eu no Rio, né? E não conseguiu a liberação com o salário, mas foi de qualquer jeito. Lá morou em vários lugares, ensinou em escolas particulares, em colégio e tal, até que depois é que vai para a Leopoldina, né? Consegue um contrato. Mas o intuito de publicar o Eu num grande centro, né, no caso, o grande centro cultural do país, existia. Já porque ele tinha, né, essa percepção do valor da obra que ele tinha produzido. O Eu foi a única obra de Augusto dos Anjos? É o único livro, Eu. Inclusive titulou Eu. Depois, em 1920, né, o Alves Soares acrescenta as outras poesias. E hoje a gente conhece esse conjunto, Eu e Outras Poesias, que envolve a produção inicial de Augusto e as outras poesias, que são também, a escolha foi muito boa, porque estão no nível, né? Tem excelentes composições em outras poesias, de modo que se tem um conjunto aí. Fala-se, professor, que ele construiu ali um novo jeito de escrever poesia que não era característico do tempo dele. Tem isso mesmo? Foi uma contribuição nova para a nossa literatura? Sim. Augusto, inclusive, ele é hoje filiado ao chamado pré-modernismo. Porque ele começa simbolista, ele começa, inclusive, fazendo imitações de Cruz de Souza, tá? E ele tem é isso que representa a grande virada dele, né? Ele começa a fazer composições incorporando, por exemplo, o registro coloquial a poemas de Augusto que você lê hoje como se fosse compostos hoje, né? Nem parece que aquilo foi final do século XIX, início do século XX, né? Então, a revolução está justamente isso. Incorporado, né, esse vocabulário que nem de longe, né, os simbolistas aceitavam, né, mosca, putrefação, verme. Entende? Isso, sem dúvida nenhuma, representa uma novidade estética e é por isso que já se diz que Augusto se vincula a Augusto, como se qualifica Augusto como um antecipador da nossa modernidade poética, né? Ele é um pré-moderno. Ele tinha uma percepção, talvez, incrível de identificar as relações da sociedade na época e refletir isso na obra dele. Sem dúvida, da sociedade e, sobretudo, do próprio ser humano, né?
Quer dizer, você leu o Eu, na verdade, alguém já mencionou isso, né? Aliás, mais de um crítico já mencionou esse dado de que nós temos ali mais um nós propriamente, não é isso? Augusto fala dele, mas na verdade, por identificação, o que você tem ali é o próprio ser humano, né? Já que ele fala de problemas, angústias, que não são específicas de um momento, de um meio, né? Mas dizem respeito à própria humanidade, né? Como essa questão, mesmo como eu disse, né? da culpa, da falta, e são percepções amplas, que não se confunde, né? Embora o lirismo, a poesia do eu é a poesia lírica, mas não se pode dizer que Augusto é um lírico de forma nenhuma, né? Embora ele titule o poema Eu, porque ele vai além, né? dessa representação meramente personalista, né? Quer dizer, você percebe que ali fala um eu que serve para muitos eus também. Para muitos eus. Talvez isso faça com que a população se É. identifique. Sem dúvida, né? sem dúvida. Em algum momento da sua vida você viveu alguma situação que está retratado ali naqueles Sem poemas. dúvida. Claro, e é uma das razões da popularidade dele, né? O que você vê refletido ali, né? É uma coisa do próprio ser humano. Então, daí a identificação, né? E aquilo que você disse no início, né? Conseguir atingir muita gente. Tem relatos de decepção amorosa ligado a alguma frustração no amor? Olha, os biógrafos, né? Houve uma retirante chamada Amélia, que trabalhou inclusive no Engenho, que teria sido a primeira paixão de Augusto e teria morrido em função da surra. Né? Há quem defenda isso, que a mocinha teria mandado dar, né? Enfim, o desgosto, né? Alguns vinculam o desgosto de Augusto a isso, né? Eu acho que não é suficiente. Quando você lê a obra, ali não é somente uma questão de desengano amoroso, né? É mais. Agora, houve esse episódio com a Amélia, que é citado por biógrafos autorizados, gente que, enfim, historiou, né? Aquele momento do engenho e tal. Claro, não quero dizer que isso não tem a sua força, né? Mas é muito pouco. Tem alguma importância. A preocupação minha na tese é justamente tentar abstrair um pouco esse lado. Não, porque se for pela biografia, Augusto já foi chamado, né? Ele é catalogado com uma série de patologias, né, psicológicas. Quer dizer, né? Falava-se nessa saúde debilitada dele, inclusive, num determinado período da vida. Isso existia? Era um indivíduo, sem dúvida, de saúde frágil, era um indivíduo nervoso, né? Ele tinha hábitos assim, um pouco estranhos, como de se olhar num espelhinho assim, há muito tempo, e como se estranhasse a própria imagem e tal. Entende? E, claro, talvez até se ele não criasse, né? Ele realmente fosse até uma pessoa psicótica, não sei, sabe? Mas é aquela coisa, não compete à crítica literária, né? Fazer essa a minha análise. tese foi em teoria da literatura. A gente trabalhou com as imagens, quer dizer, me interessou mais ver, não é isso? Não entrei muito em biografia, né? Eu preferi trabalhar com aquilo que a obra me fornece. Fica talvez um pensamento ou a suspeita de que ele usasse a obra até como para desabafar um pouco, para colocar para fora o que sentia. Claro, a obra tem essa função que se chama de catarse, né? A função catártica, a função de desabafo. Então, a obra, num autor como Augusto, havia necessidade enorme disso. E ele, inclusive, num questionário que ele respondeu quando estava no Rio, perguntaram o que é que ele sentia quando criava tal, e ele falou lá uma grande vontade de chorar. Ele chegou, diz lá, está nesse questionáriozinho que ele respondeu. Compunha os poemas primeiro mentalmente, nunca escrevia, né? Quando colocava no papel, estava tudo já pronto. Entende? A memória é ótima também. Ele ia ali produzindo, e o processo de criação era observado pelas pessoas com curiosidade, né? Ficava sozinho, andando para um lado e para o outro e tal, e fazendo aquilo, né? Mentalmente produzindo o texto, né? E só quando a coisa estava devidamente feita, né? Mentalmente feita, é que ele passava para o papel. Professor, vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, então, continuamos conhecendo um pouco mais sobre o poeta Augusto dos Anjos. Até já. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara.
Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é um paraíso pra viver. Uma pessoa, teu archeiro, a flor do campo, teu verde encanta Paraíba, amo você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente faceira. Uma pessoa querida, tu és demais. Quero cantando mostrar a tua riqueza, hospitaleira cheia de amor pra dar. O sanhal ao lado te abraçando, se preparando para se encontrar com o mar. No centro do parque e no meio uma lagoa, que de tão longe parece cartão postais. Suas igrejas, catedrais, ruas antigas, maravilhosos casarões coloniais. Sempre estão cheios de belos sobrados, tão conservados como um igual. Original, bem perto do trem apita, lá tem a Vica e o Mercado Central. Tens uma amada com um verde deslumbrante, tão importante que é reserva florestal, tão bela e limpa com o nome Buraquinho, um grande orgulho para a nossa capital. Tuas casas nas belas do Nordeste, bem frequentadas em todo o seu litoral. Tem Cabo Branco, Tambaú, Praia do Bessa, Ponta de Seixas, ponto extremo oriental. O teu folclore e tua música me encanta, a dança, o canto, o movimento teatral, tão rico e belo que explode em todo o canto das dependências do espaço cultural. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é o paraíso pra viver. João Pessoa, teu archeiro, a flor do campo, teu verde encanta Paraíba, ama você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente parceira. João Pessoa, querida, tu és demais. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo o professor Chico Viana, que nos conta a história e a importância literária do poeta paraibano Augusto dos Anjos. Professor, a gente vinha falando do processo de criação, agora no fim do primeiro bloco, queria ainda falar sobre isso. Eu já li a respeito que num determinado momento no Rio de Janeiro, ele chegava a compor em voz alta, acho que no quintal da casa da irmã dele, os vizinhos observavam isso, talvez taxassem ele de louco por essa forma de compor. Teve isso mesmo? Teve essa passagem? Não, ele tinha isso é relatado, inclusive, por pessoas que o conheceram. Ele tinha, né, como eu já disse, inclusive, um pouco no bloco anterior, essa forma muito pessoal de compor. Né? Quer dizer, era um pouco dramático, né? Aquilo de um lado e para o outro, recitando os versos, memorizando e tal. Ele tinha essa peculiaridade, né? O que concorria um pouco para realçar a fama, né, de estranho, que realmente é um tipo de... É uma forma de trabalho muito peculiar. Mas é verdade que ele tinha essa ele tinha característica. um jeito dele, né? Justamente. Não estava muito se importando se estava agradando ou não. Ele fazia a obra dele. Justo. Claro, né? Como todo grande criador que tem consciência do seu valor, interessava ele basicamente, né? Enfim, produzir aquilo que ele achava que devia produzir. Professor, tem um pé de tamarindo que é citado na obra. Os críticos relacionam a que momento da vida dele? Não, o tamarindo, no Engenho Pau d'Arco havia esse pé de tamarindo e essa árvore, ele se ligou muito a ela. Né? Há inclusive composições há um tamarindo que homenageiam essa árvore, né? Que terminou, de certo modo, com um certo simbolismo. Os galhos, né? Enfim, a vida vegetal, uma espécie de simbolização do próprio processo de recriação da vida, mas foi uma árvore onde ele curtia os seus momentos de solidão, né? E havia essa menção, em mais de um poema dele, você tem essa menção ao tamarindo, que ele chama, inclusive, num poema, Tamarindo da Minha Desventura, porque ele se sentia muito identificado com o tamarindo. A família entra nessa obra e entra de que maneira? Irmã entra, esposa entra? Olha, a esposa, a família sim, né?
E a família aparece mais, por exemplo, a mãe dele aparece mais nas cartas. Ele escrevia para a dona Córdoba, tem uma vasta correspondência para ela, inclusive quando, por alguma razão, deixava de escrever, na carta seguinte fazia muitos pedidos de desculpa, né? O que mostra, inclusive, uma relação um pouco complexa, né? Quer dizer, um pouco culposa em relação à figura da mãe, que era uma pessoa, pelo que se diz, nervosa também. Deve ter influído muito, né, no temperamento, na natureza de Augusto dos Anjos. Pelo pai tinha um grande respeito, né, o doutor Alexandre, cara culto, indivíduo muito culto, e tem um soneto, inclusive, a propósito da morte do pai dele, mas uma relação assim. Quanto à esposa, não há muita menção, né, à esposa. A coisa se liga mais ao pessoal, né, à fase anterior, ao pessoal do engenho, né, que acompanhou o seu desenvolvimento. Né. Tem um soneto, inclusive, a respeito do pai que foi feito após a morte do pai. Justamente, foi. Ele fez uma série de sonetos ligados ao pai. Né? Como eu disse, era uma admiração, sobretudo, intelectual. Né? Ele deve ao pai as primeiras letras, né? Era um indivíduo culto, humanista, e talvez se não houvesse os livros lá do doutor Alexandre, Augusto não tivesse tido acesso, né, a livros de filosofia, de poesia e outros. Né? Ali ele teve a sua formação intelectual. O soneto Versos Íntimos é tido como um dos mais famosos. Tem essa referência mesmo, tem essa importância mesmo dentro da literatura? É um soneto, às vezes também mal compreendido, né? Talvez o soneto mais popular de Augusto dos Anjos, não é isso? Que fala o quê? Fala de quê, professor? Olha, fala da ingratidão humana, né? A ingratidão, como ele diz, essa pantera, né? Começa com aquela vez, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera, não é isso? Somente a ingratidão, essa pantera, foi a tua companheira inseparável. Então aí ele vai nesse diapasão, para no final concluir, assim, de forma bem pessimista, que o ser humano não devia se iludir com quem aparentemente viesse consolá-lo. Tanto é assim que ele, né, na parte final, ele diz isso, né? Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. As pessoas valorizam muito isso, como de certo modo, tem uma compreensão disso como se fosse um escarro, né, realmente objetivo, né? Quer dizer, mas, na verdade, o que é que ele quer dizer com isso? Que antecipe, né? Ou seja, como você realmente vai ser desenganado, né? Como, enfim, as pessoas não vão ter pena mesmo de você, então você se antecipe na rejeição ao ser humano. É um poema de um conteúdo pessimista, de um grande conteúdo pessimista, né? Porque é muito cético. Que, se a gente fosse resumir, o que é que ele diz basicamente? Que o ser humano é ingrato. Né? Os próprios versos iniciais mostram que ninguém assistiu ao enterro da tua última quimera. Então, ou seja, a última ilusão, né, ficou somente com você. Ninguém ali acompanhou, ninguém assistiu. O indivíduo é sozinho. Né? Talvez um dos mais pessimistas, curiosamente, um dos mais populares, soneto de Augusto dos Anjos. Dentro dos motivos que talvez fizeram ele retratar esse pessimismo na obra dele, teve a morte do primeiro filho dele, acho que nasceu morto. A história conta isso também. O meu primeiro filho, nascido morto, ele também tem um poema que tematiza isso também. E sem dúvida, concorreu sem dúvida nenhuma. Né? Ele teve muitos fatos para retratar pessimismo, fato. Né? Teve uma vida de muitos obstáculos. Claro. E isso associado, como eu disse a você, né? Porque o Augusto não se explica por uma coisa só, não é isso? A personalidade dele se forma devido a um conjunto de coisas, né? Inclusive, não se pode esquecer também a própria dimensão intelectual, que ele sempre foi um indivíduo muito lido, muito livresco, né? Muito lido. E, inclusive, lá em minha tese eu coloco isso, que eu acompanhando alguns críticos, como Alexei Bueno e outros, eu acho que Augusto também não teria sido o que foi se não tivesse estudado na escola de Recife e se deparado lá com as ideias positivas, né, positivistas, né, de Spencer, Haeckel, o mecanicismo, né, que justamente colocava o homem como meramente um resultado de forças materiais. Né, quer dizer, então isso, Augusto testemunha assim uma resistência muito grande a essa visão. Né. Ele lá na escola de Recife, ele recebia toda essa influência, mas ao mesmo tempo tinha o seu substrato um pouco místico, religioso, e esse choque muito agônico, né, que gera
grande parte da tensão, né? da dor que existe na obra dele. Isso é uma coisa muito, eu acho que essa influência é muito grande. Até porque a prova de que isso é muito forte, foi muito forte na obra dele, é o vocabulário científico que ele incorporou disso tudo, né? E dando o troco, porque na verdade o que é que Augusto faz com esses conceitos como mônada, monera, que são conceitos muito caros àqueles filósofos, né? Então, Leibniz fala em mônada, que seria o organismo mínimo que por agregação formaria os outros organismos e tal, uma coisa puramente de uma visão puramente celular, mecânica da vida. Ele pega esse termo mônada e vai utilizar como imagem, né? Há uma composição em que ele fala e via Deus, essa mônada esquisita. Né? Então, na verdade, o que há de poético em Augusto é justamente isso, é ter pegado esse vocabulário da ciência e usado em outro plano cognitivo, né? Como diz inclusive um crítico abalizado como Antônio Ruais, utilizou todo esse acervo, todo esse léxico científico, mas no outro plano de cognição, que não é mais o da ciência. Então, esse é o maior troco que ele podia dar ao próprio conhecimento científico. Né? Ele não é um dos equívocos comuns, inclusive, é dizer que Augusto, né, é um poeta científico, de forma nenhuma. Porque um poeta científico, se é que existe isso, né, porque é uma contradição em termos, não é isso? Já que poesia e ciência são dois tipos de códigos, né, com funções totalmente diferentes, né? Não existe poesia científica. O Mendes Júnior faz isso, mas quando você vai ler lá, você tem uma série de versos, uma versalhada de divulgação científica, mas que Augusto está muito longe de usar a ciência ou de utilizar a sua poesia como veículo de conceitos científicos. Tanto é assim que o Pedro Lira tem um estudo interessante sobre isso. Como mostra, inclusive, que se você for ler a poesia de Augusto, a procura de uma racionalidade, assim, no sentido conceitual, sistemático, é um caos. Não existe. Não existe. Não está presente. Mesmo porque ele não se propõe a isso, né? Augusto quer testemunhar ali uma sensibilidade. Ele é um poeta. Ele não é cientista, ele nunca teve a presunção de fazer isso. Professor, ele conseguiu perceber em vida que a obra dele estava sendo bem vista ou não? Isso só veio a acontecer de fato como todo grande artista, inclusive é um equívoco dizer que Augusto só foi reconhecido depois, né? Logo que ele lança o livro, existe aqui o próprio Manuel Bandeira, que foi um modernista, né? E os modernistas também se equivocaram um pouco quanto a ele, né? A Semana de Arte Moderna, que defendia muitos versos brancos e livres, Augusto não fazia isso. Augusto rimava, metrificava, e por conta disso Augusto não foi percebido no geral, mas um autor como Manuel Bandeira, que inclusive, né, foi participante da Semana de Arte Moderna, né, chamada Primeira Geração, tem um texto, uma poética de estampidos, em que ele mostra a grandeza de Augusto, entende? Então, é claro que a popularidade chegou depois, né, foi chegando lentamente, mas ele incomodou, o próprio Bilac, por exemplo, naquela famosa reação que tem, quando disseram ele que Augusto tinha morrido, né? Não sei se você conhece esse episódio, que é bem interessante. Alguém encontrou Olavo Bilac na rua e disse, olha, morreu aquele poeta Augusto dos Anjos e tal. Aí o Bilac fez que não sabia, que não conhecia. Aí disse, me recita alguma coisa dele aí. Então recitaram o verso São Coveiro. Ele ouviu e disse, fez bem em morrer, não se perdeu grande coisa. Isso é fato que isso é relatado. Quer dizer, Olavo Bilac, né, que realmente cuja poesia não podia, realmente, era totalmente diferente, né? Era difícil que um Bilac aceitasse um poeta como Augusto dos Anjos. Estilos completamente diferentes. Sim. Né? Augusto era o novo, era a novidade, né? É uma reação até comum quando se surge algo novo, seja em qual for o setor. A rejeição inicial, a estranheza. No caso, eu diria mais estranheza do que mesmo rejeição, sabe? Porque Augusto, desde o início, por aquelas virtudes que a gente comentou no começo, né? Aquilo atraía, a despeito da estranheza. Para a gente concluir, professor, como é que o senhor resume qual seria o legado que Augusto dos Anjos deixou para a nossa literatura, para a nossa história? Olha, Augusto ele não é daqueles artistas que, digamos assim, fazem escola, né? Ele, assim como Guimarães Rosa, Clarice Lispector e outros, eles são muito particulares, muito pessoais. O legado que se pode ter dele é justamente esse exemplo de liberdade poética, né? Estética, no sentido do indivíduo que tem o que dizer e tem seus meios e tem sua verdade interior, faz aquilo, entende? E depois aquilo passa a ser compreendido, aceito, percebido como mais uma possibilidade de expressão humana. Entende? Então, embora seja um autor que jamais vai
né? Porque, enfim, é um poeta específico, muito específico, né? Mas o seu legado seria basicamente esse, ao meu ver. Entende? O grande exemplo do que é uma personalidade poética, né? E deixou sua contribuição sim, na sem nossa dúvida. literatura, marcante. Claro, né? claro. Sem falar do óbvio, você lê poemas como Círculo de Destino, Tristezas do Quarto Minguante e outros, você frui a beleza daquilo, né? E também se identifica com muita coisa que está ali. Professor, muito obrigado. Foi muito nada. bom aprender um pouco mais de Augusto dos Anjos com o senhor. A gente agradece a sua presença Eu aqui que hoje. agradeço a oportunidade. Muito obrigado mesmo. O Câmara Aberta termina aqui, mas você pode continuar em contato com a gente sempre pela internet. Curta nossa fanpage facebook.com/tvcâmarajp. Lá você pode rever nossos programas, além de comentar, sugerir pautas. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo programa. Tchau!